Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ridson Lucas na área. Vamos conversar agora sobre um dos requisitos estruturais da petição inicial, que é o pedido. Agora você já sabe os requisitos da petição inicial e aquele mnemônico foi massa, né? Agora olha só, agora você deve estar entendendo por que meu apelido é Senhor dos Mnemônicos. Inclusive tem vários mnemônicos que estão rolando ainda no mundo dos concursos, que eu criei e eu fico muito feliz em poder ajudar as pessoas, porque tem situações que para gravar é difícil. Aí você monta um mnemônico, faz um gatilho mental, lembrando que o mnemônico ou gatilho mental ele é apenas uma ferramenta auxiliar. Agora olha só, vou falar sobre o pedido. E primeiro, o CPC ele estabelece que o pedido na petição inicial tem que ser certo. Para te explicar isso, eu quero lembrar que eu tenho rapazes, quando eles estão começando a namorar, eles conhecem as moças, ele chega lá com a moça, chega na casa dela, de barra circular, na Honda Bis, chega lá, ô amor, vamos, é porque quando tá namorando é amor, né? Ô amor, vamos sair? Aí ela, vamos, você quer sair? Quer. Aí ele pergunta para ela, o que você quer? Aí ela, você que sabe, não é assim. Você tem que definir para o teu namorado o que você quer. Então você tem que chegar para o teu namorado e falar assim, eu quero comer. Mas comer o quê? Sanduíche. Então quando você fizer um pedido, você tem que indicar o gênero. Você tem que fazer o quê? Um pedido certo. Aí o que acontece? Você faz o pedido certo, você fala que quer o sanduíche. E o teu namorado vai te levar para comer o sanduíche. Então eu já sei que quando eu vou pedir, eu tenho que fazer um pedido certo. O pedido tem que ser certo, e já eu te explico que ele também tem que ser o quê? Determinado. Mas eu quero voltar aqui no pedido certo, porque quando eu faço um pedido, imagina uma dívida, por exemplo. Se eu tenho uma dívida e essa dívida não foi paga, vai correr juros, vai correr correção monetária, vai correr algumas coisas acessórias. Então, no pedido, tu tem um pedido principal e tu tem os acessórios. Na prova, eles vão te perguntar os juros, correções monetárias, verbas decorrentes da sucumbência de cair, de perder, que é aquelas verbas que quem perde paga, inclusive os honorários advocatícios. Esses juros, correção monetária e verbas de sucumbência, eles vão incidir sobre o pedido principal ou sobre os acessórios? É sobre o principal. É no principal que incide juros, correção monetária, verbas, etc. Porque senão tu vai ter juros sobre juros, né? Não pode. Outro ponto importante é que você pode fazer vários pedidos. Mas o juiz, quando for interpretar os pedidos, ele não vai interpretar o pedido de forma isolada. Ele interpreta no seu quê? No seu conjunto. Porque às vezes tu traz um fato sobre um pedido que vai ajudar a elucidar outro pedido. Então o juiz interpreta no seu conjunto. E quando você vai pedir, tem que observar o princípio da boa-fé. Tranquilo até aí? Então eu já sei que o pedido tem que ser certo. Se o pedido tem que ser certo, é porque você tem que indicar o quê? O gênero do pedido. Agora, o que vai rolar? Eu tenho uma situação especial prevista no artigo 323 do CPC, que é acerca das prestações sucessivas. Precisa tomar cuidado aqui que cai em prova. O que é prestação sucessiva, Ridson? É aquela que não se exaure, gente, em apenas um ato. Eu não tenho o cumprimento da obrigação com apenas o ato. Por exemplo, pensão alimentícia. O pagamento de pensão alimentícia ele vem correndo mês a mês, mês a mês. Eu tenho várias prestações e são prestações que se sucedem no tempo. O que vai acontecer? Se a pessoa estiver devendo 5 meses de prestação alimentícia, no 5º mês você pega e entra com uma ação cobrando esses 5 meses. Beleza, tu cobrou as parcelas vencidas. Ridson, e as parcelas que ainda vão vencer? E as parcelas vincendas? Como é que eu faço? Segundo o CPC, quando eu tenho prestações sucessivas, essas parcelas que ainda vão vencer, essas parcelas vincendas, estão incluídas no pedido independentemente de alegação expressa do autor. Mesmo que o autor não peça de forma expressa, o juiz vai dar as parcelas que vão vencer. Sabe por quê? Porque não tem como adivinhar se o cara vai pagar ou não vai pagar. Não tem como adivinhar quando ele vai pagar. Então, enquanto durar a obrigação, essas parcelas que vão vencer, essas parcelas vincendas, estão incluídas no pedido, independentemente de pedido expresso do autor. Ridson, calma aí. Você falou no bloco anterior que a jurisdição ela é inerte. Que a jurisdição tem um princípio do dispositivo que o juiz não age de ofício. Sim, falei. Acontece que aquele princípio não é absoluto, existem exceções. Como regra, o juiz só age se ele for provocado.
Ele só vai te dar algo se você pedir. Se você não for atrás dele, ele não te dá. Aqui, mesmo que tu não peça, o juiz vai te dar, então, uma exceção à regra. Então, lembra, prestações sucessivas. Tem as prestações vencidas e as prestações vincendas, que são aquelas que ainda vão vencer. As parcelas que ainda vão vencer, quando tiver prestação sucessiva, o juiz só dá se tiver pedido expresso. Certo ou errado? Errado, porque elas consideram-se incluídas mesmo diante da omissão do autor. Fechou até aí? Agora olha só, lembra da namorada? Eu falei que a namorada tem que fazer o quê? O pedido certo. Quer dizer, o que acontece? O camarada leva a namorada lá para comer o sanduíche, aí o que acontece? A namorada olha e ela pede um misto. E o cara, ufa, nossa senhora, porque concurseiro, né, tá contando as moedas. Ela pede um misto, sabe o que rola? Ela pede um misto e ela deixa metade do misto. Aí o cara olha para aquilo e fala, vou casar com essa mulher. Aí o cara casa, e quando ele casa, ele descobre que ele casou com um pedreiro. Aquilo era só um H, ela come pra cacete. Então, gente, quando você for pedir, você não basta pedir de forma genérica, porque eu tenho que conhecer a pessoa. Não basta eu pedir de forma certa, perdão. Você tem que indicar o gênero, tem. Mas além de indicar o gênero, você tem que dizer a qualidade e a quantidade. O pedido no processo civil ele tem que ser certo. Mas esse pedido também deve ser determinado. Não basta eu falar, eu quero sanduíche. Não basta falar, eu quero arroz. Eu tenho que dizer, além do gênero, eu tenho que dizer a qualidade e também a quantidade. O pedido deve ser certo e o pedido deve ser determinado. Você tem que especificar o teu pedido. Essa é a regra. Então, como regra, não se admite no nosso processo civil o pedido genérico. Ritz, o que é o pedido genérico? Pedido genérico é aquele que não está especificado. Pedido genérico é aquele pedido que não é determinado. Só que existem casos em que você pode fazer pedido genérico como exceção. Então, é lícito fazer pedido genérico nesses três casos. Quando que é lícito fazer pedido genérico? Primeiro caso, quando tiver ações universais em que o autor não puder individuar todos os bens. Como assim, Ritson? Exemplo para a tua prova de ação universal é herança. Quando tem uma herança, às vezes o herdeiro, ele não tem como saber, ele não tem como definir quais são os bens da herança, ele não sabe, ele não tem conhecimento. Então ele chega para o juiz e fala, seu juiz, eu quero herança. Ritmo, mas tu não está dizendo a qualidade, tu não está dizendo a quantidade, tu está dizendo só o gênero, herança. Eu sei. Só que nesse caso eu posso fazer pedido genérico, porque a herança é uma ação universal e eu não posso individualizar os bens. A segunda situação em que também é lícito o pedido genérico é quando não for possível determinar desde logo todas as consequências do ato ou fato ilícito. Em todo local, empresa, trabalho, escola, tem um bagunceiro. Imagina que você, rapaz, está sentado na cadeira estudando, né? Está lá estudando ou trabalhando e lá vem aquele teu colega arteiro. Ele vem rastejando, ele pega, mira bem na bolinha e pô, dói só de eu pensar, velho. Nossa senhora, ele dá-lhe uma petecada. Tu fica bala e tu entra com uma ação na justiça e tu pede tratamento médico dele. Quando você pede tratamento médico, tu não está definindo quantas consultas, sessões de fisioterapia, massagem, remédio, nada. Quando eu falo tratamento médico, eu estou fazendo um pedido genérico. Mas eu posso fazer pedido genérico nesse caso? Posso, por quê? Porque é uma situação que não é possível determinar desde logo todas as consequências da petelecada no egg. Não tem como. Vai que daqui a um tempo, né, eu fico com um problema maior. Então, assim, eu peço o tratamento médico. E o terceiro caso que pode fazer pedido genérico é quando o valor depender de ato que deva ser praticado pelo réu. O exemplo aqui são os juros. Quando tu entra com uma ação, você pode calcular os juros até a data que tu entra com a ação? Pode sim. Mas tu tem como adivinhar qual vai ser o valor total dos juros no final do processo? Não tem. Então você chega para o juiz e fala bem assim, seu juiz, eu quero o principal e eu quero juros. Quando tu fala juros, tu não está dizendo a quantidade, tu não está determinando, mas pode. Por quê? Porque se o cara pagar daqui a um ano, o valor dos juros vai ser X. Daqui a 2 anos, vai ser 2x. Daqui a 10 anos, 10x. Então, o valor dos juros vai depender do quê? De um ato que deva ser praticado pelo réu. Ele não tem que pagar, não é um ato que ele deve. Então, nessas 3 situações, eu posso fazer pedido genérico. Muito cuidado que na prova, eles vão te perguntar o seguinte. Na reconvenção, eu posso fazer pedido genérico? Pode.
essas disposições sobre pedido determinado e pedido genérico, elas aplicam-se à reconvenção. Ritz, o que é reconvenção? Calma. Reconvenção é uma manifestação que o réu faz dentro da contestação, tá? Mas por hora eu só quero que você grave o seguinte. Essas regras que eu estudei contigo sobre pedido determinado e pedido genérico, aplicam-se na reconvenção? Aplicam-se. Então se ele te perguntar na prova, nunca se pode fazer pedido genérico na reconvenção. Certo ou errado? Errado, porque nesses 3 casos eu posso sim. Fechou? Agora que eu sei que o pedido deve ser certo, e que o pedido deve ser determinado, vamos falar um pouquinho mais desse pedido, porque existem situações em que que a parte, ela coloca mais de um pedido no processo. E quando eu tenho mais de um pedido no processo, eu posso ter um pedido cumulado, eu quero A, B e C, A mais B mais C. Mas eu também posso ter um pedido alternativo ou sucessivo. Primeiro eu vou diferenciar contigo o pedido alternativo, sucessivo ou subsidiário. Subsidiário é a expressão que está no CPC. Primeiro, quando eu falo pedido alternativo, é quando eu tenho 2 ou mais pedidos realizados e o cumprimento desse pedido, o cumprimento dessa obrigação vai ser através de escolha do devedor. Então, o que é pedido alternativo? Pedido alternativo é quando eu quero uma coisa ou outra. Coloquei até uma conjunção alternativa para você não esquecer. No pedido alternativo, ele vai ocorrer naquela situação em que, pela disposição da lei, pela disposição do contrato, o devedor pode cumprir a obrigação de mais de um modo. Ele pode dar A ou pode dar B. Imagina que você está me devendo. E eu chego contigo e falo o seguinte, olha, eu quero que você me dê arroz ou feijão. Então, eu estou dando para ti um direito de escolha. Eu estou falando o seguinte, devedor, escolha arroz ou feijão. Isso é um pedido que alternativo. Ele pode, Ritson? Pode sim, é lícito. Só que é interessante, porque quando eu tenho um pedido alternativo, a regra é que quem escolhe é o devedor. Só que o artigo 326, parágrafo único do CPC, diz o seguinte. Ele fala que eu que sou o autor, se eu quiser que você, devedor, escolha, eu posso? Posso. Mas se eu quiser, eu posso passar essa opção, essa escolha para o juiz. O CPC fala que é lícito ao autor fazer com que o juiz escolha, dar esse direito de escolha para o juiz. Isso pode? Pode. Então, como regra, quem escolhe é o devedor. Mas eu posso passar essa escolha para o juiz? Pode. E é importante observar também o seguinte. Eu tenho um autor e eu tenho um réu. O que vai acontecer? Esse autor, ele faz mais de um pedido e dá um direito de escolha para o réu. O réu pode escolher? Pode. Ritson, mas tem como o réu escolher sem que o autor tenha pedido? O autor não faz pedido alternativo, mas o devedor vai lá e escolhe. Tem como ocorrer? O CPC diz o seguinte. Se tiver uma lei, ou então por disposição contratual, foi feito um contrato. A lei ou o contrato diz o seguinte, ó, nesse caso, a escolha cabe ao devedor. Se eu tiver lei ou contrato concedendo o direito de escolha ao devedor, mesmo que o autor não peça pedido alternativo, mesmo que o autor seja omisso, o juiz vai assegurar que esse devedor escolha. Então, na prova, eles vão te colocar bem assim. O devedor só pode escolher se o autor fizer pedido alternativo. Certo ou errado? Errado. Mesmo que o autor não faça pedido alternativo, se tiver uma lei ou contrato assegurando, dando o direito do devedor de fazer a escolha, o juiz vai deixar o devedor escolher. Beleza até aí? Então eu já sei o pedido alternativo. Agora olha só, pedido alternativo é diferente do pedido subsidiário. Se eu chego contigo e te falo o seguinte, eu quero que você me dê arroz ou feijão, o pedido é o quê? Alternativo. Seria diferente de eu chegar contigo e falar bem assim, me dá arroz. Mas se você não tiver arroz na tua casa, se não for possível você me dar arroz, eu aceito feijão. Olha como é que ficou diferente. Ficou diferente porque eu tenho um pedido anterior. Eu tenho um pedido principal, que é o quê? Arroz. O que eu quero é arroz. Eu chego assim, ó, seu juiz, eu quero arroz. Mas se o senhor entender que eu não tenho direito a arroz, eu aceito feijão. Então, no pedido subsidiário, o juiz ele vai te conceder esse pedido posterior somente se
ele não puder te dar o pedido anterior. Então aqui ele não vai te dar os dois, ele vai dar só um. Ele vai dar o arroz, que é o teu pedido principal. Se ele não puder dar o arroz, ele te dá o quê? O feijão. Isso daqui é o pedido subsidiário ou sucessivo. Agora, deixa eu conversar contigo. Você chega em casa cansado, cansada, né? Não tirou a calcinha nem a cueca o dia todo, sai do corpo igual fita gomada, né? Pois é. Você chega em casa, tá lá o teu marido espalhado na cama, tomou banho, pelo menos ele só tomou banho no final da noite, né? Tomou banho, passou hidratante paixão, tu olha assim e fala, putz grilo, e agora? Tô só o bagaço, passei o dia lendo e esse camarada passou hidratante paixão é o chama, né? Aí ele chega contigo e fala bem assim, amor, eu quero um beijo ou um abraço. Quando ele te pede um beijo ou um abraço, ele está fazendo um pedido alternativo ou subsidiário? Alternativo. E se ele te pedisse, amor, olha, amor, deita aqui comigo e vamos brincar. Mas se você não puder brincar porque você está cansada, eu aceito um abraço. Nesse caso, ele fez um pedido alternativo? Não, ele fez um pedido que subsidiário. Tranquilo até aí? Ficou fácil, não ficou? Agora que ficou, eu quero conversar contigo sobre a acumulação de pedidos. O CPC, ele assegura, ele diz que é lícito, é válido a acumulação de vários pedidos contra o mesmo réu, é lícito. Então, imagina que você vende Jequiti, Mary Kay, Avon, Rinodê, Herbalife, um monte de revista. Aí tu vende pra tua amiga piriguete que nunca te paga, mas tu é abestada, continua vendendo, né? Não vende, porra, tu sabe que ela não paga. Aí tu vende um monte de coisa pra ela te dá um cano em tudo. Tu tem que entrar com uma ação separada para cada uma dessas dívidas, uma ação para Jequiti, uma ação para Avon, uma ação para Rinodê. Tu vai cobrar o perfume do Celso Portiolli num processo separado, aquele Rolon 24 horas lá da Avon. Não, pô. Você pode acumular no mesmo processo vários pedidos contra o mesmo réu. Hidson, mas a Jequiti e a Avon não tem nada a ver. Hidson, mesmo assim eu posso acumular? Pode. Você pode acumular vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Tranquilo até aí, pessoal? Agora, olha só. Para essa acumulação ser lícita, o CPC estabelece alguns requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro, entre esses pedidos que você está acumulando, tem que ter compatibilidade. Um não pode ser incompatível com o outro. Agora, toma muito cuidado. Existe uma situação que você pode acumular, fazer mais de um pedido, e o pedido ser incompatível, que é quando? Que é quando o pedido for subsidiário. Kitson, como assim? Eu não estou entendendo. Olha só. Como regra, para você acumular pedidos, esses pedidos têm que ser o quê? Compatíveis. Como exemplo, eu tenho aquela situação em que eu tenho uma herança prevista num testamento, eu tenho um testamento, e tu fala assim, seu juiz, eu quero que o senhor anule o testamento e me dê a herança. Porra, como que eu vou te dar a herança se tu está me pedindo a anulação do testamento? Porque se eu anular o testamento, tu não tem direito à herança. Então, os pedidos são o quê? Incompatíveis. Nesse caso, eu não posso. Eu não posso porque eu estou fazendo dois pedidos, eu estou acumulando, eu estou somando esses pedidos e um pedido é incompatível com o outro. Tranquilo até aí, pessoal? Só que eu tenho uma exceção. A exceção é o pedido subsidiário. No pedido subsidiário, eu posso fazer 2 ou mais pedidos e haver incompatibilidade entre eles, porque no pedido subsidiário eu tenho um pedido principal. Então eu vou pegar esse mesmo exemplo e eu chego para o juiz e falo bem assim, seu juiz, eu quero que o senhor anule o testamento. É o pedido principal. Mas se o senhor não anular o testamento, se o senhor entender que meu entendimento a respeito disso não rola, eu quero meu dinheiro, eu quero minha herança. Nesse caso, pode, Hidson? Pode, porque o pedido subsidiário está fora dessa regra. Mas como regra, para acumular pedidos, os pedidos têm que ser o quê? Compatíveis. Um não pode anular o outro. Além de serem compatíveis, tem que ser competente para julgar o mesmo juízo. Tu não vai pegar uma causa da Justiça do Trabalho e uma da Justiça Eleitoral e colocar... Não pode, porque tem que ser competente o quê? O mesmo juízo e adequado o mesmo procedimento. Quando eu falo em procedimento, nós sabemos que, como regra, o CPC adotou o procedimento comum, procedimento único, salvo os casos previstos em lei ou no CPC. Tem uma hipótese prevista em lei, que é o juizado especial.
O juizado especial, ele tem um limite de valor que você pode ingressar com as causas lá, tem um limite. Aí o que acontece? Você tem um pedido que cabe no juizado especial e tu tem um pedido que não cabe e tu quer acumular os dois no juizado. Pode? Não pode porque não é adequado o mesmo tipo do que? De procedimento. Então, para esses dois ou mais pedidos, tem que ser adequado o mesmo tipo de procedimento. Mas o que vai acontecer? No juizado especial tem limite de valor. No procedimento comum, não. Então, nessa situação em que os procedimentos são diferentes, o que você pode fazer? Você pode, em vez de ingressar pelo juizado especial, você abdica desse direito e leva os dois pedidos para o procedimento comum. Ritson, então eu posso acumular? Pode. Pessoal, se o procedimento for diverso, você pode acumular, desde que você opte pelo procedimento comum, porque tu não vai acumular os dois no especial. Fechou até aí? Então eu sei que requisitos para acumulação, compatibilidade, mesmo juízo e mesmo procedimento. Se os procedimentos forem diferentes, eu admito a acumulação se eu escolher o quê? O comum. Cuidado com essa regra aqui, que ela fala da obrigação indivisível. A obrigação indivisível com pluralidade de credores. Como assim obrigação indivisível? Eu vou pegar um carro como exemplo. Imagina que tem um carro e com direito a esse carro eu tenho 5 pessoas, eu tenho 5 credores com direito a um bem e esse bem é indivisível. A pergunta é, eu posso? Um fica com pneu, um fica com para-brisa? Não, não dá, porque é o que? É indivisível. O que vai acontecer? Às vezes eu tenho 5 credores com direito a esse Fiat Uno. Só que apenas 3 deles ajuizam a ação querendo receber esse bem. Ritson, o juiz vai cortar o carro? Não dá, pô. Então o que vai acontecer? Eu tenho que resolver um problema. Esse carro não vai ser vendido? O carro vai ser vendido para ser feita a divisão. Ritson, e quem ficou de fora do processo? Sai com as mãos abanando? Não. O CPC fala o seguinte, quando tem uma obrigação indivisível, como é o caso do Fiat Uno, com uma pluralidade de credores, tem várias pessoas com direito a esse Fiat Uno, aquele que ficou de fora recebe. Ele recebe, mas deduzidas as despesas proporcionalmente ao crédito que ele tinha para receber. Então, mesmo ficando de fora, tu recebe. Então, por que eu recebo? Porque o bem é indivisível, pô. A obrigação é indivisível. Tu recebe sim. Fechou? E finalizando o nosso bloco aqui, eu quero conversar contigo sobre o aditamento ou alteração do pedido ou causa de pedir. Aditamento ou alteração do pedido ou causa de pedir. E eu posso mudar o pedido, Ritson? Pode. Posso mudar os fatos, os fundamentos jurídicos do pedido? Pode. Agora tem um limite máximo. Isso aqui cai muito em prova. A alteração do pedido ou causa de pedir, ela não pode ser feita de forma alguma após o saneamento do processo. Então grava, alteração do pedido ou causa de pedir. Qual é o limite máximo? Saneamento do processo. Depois que for feito o saneamento, eu não posso mais alterar. Pode vir o Papa, velho, que eu não altero mais. Beleza até aí? Então, para eu alterar o pedido ou aditar o pedido ou causa de pedir, tem que ser antes do saneamento do processo. Só que o CPC diz o seguinte, antes do saneamento, você pode alterar. Todavia, você entra com a petição inicial. Você entra com a petição inicial e vai chegar o momento que o réu vai ser citado. Gente, antes do réu ser citado, o réu não sabe de nada. O réu não está no processo. Ele não faz a mínima ideia. Então, antes do réu ser citado, você pode alterar, você pode editar sem consentimento do réu. Você não precisa do consentimento. Só que depois que ele é citado, depois que for realizada a citação, ele integra a lide, ele está dentro. E depois que ele estiver na lide, velho, você só pode alterar, você só pode editar se ele der o consentimento. E o CPC estabelece que nessa situação aqui, o juiz vai conceder um prazo para o réu. E esse prazo para ele se manifestar é de, no mínimo, 15 dias. Não é 15 dias, é de no mínimo 15 dias. Detalhe é importante. Facultada a ele apresentar a prova suplementar. Como esse ponto é muito importante, eu quero que você olhe no meu olho aqui, ó, meu olho azul. Olha no meu olho azul e eu quero que você me responda. Eu posso alterar ou aditar o pedido ou causa de pedir? Posso. Em qual limite máximo? Saneamento do processo. Antes do saneamento, eu posso. Depois do saneamento, eu não posso mais. Mas olha só, o réu ainda não foi citado. Se o réu ainda não foi citado, eu posso alterar o pedido ou causa de pedir? Eu posso aditar? Posso. Se ele não foi citado, eu posso fazer isso com consentimento ou sem?
sem consentimento. Agora, após a citação dele, só com consentimento, respeitando o limite máximo, que é o saneamento do processo. Lembrando que, no caso do consentimento do réu, o juiz concede um prazo. Qual é o prazo? De no mínimo 15 dias. Estou fechando o bloco aqui, pessoal. Sangue no olho até a posse, pra cima, caveira. Fui!